Para falar de Deus, a gente não precisa ter experiência de casado. Para falar de Deus, a gente precisa ter o coração voltado para Deus. E o que eu venho trazer para vocês é um pouco daquilo que eu vivi com Deus, um pouco daquilo que eu aprendi com Deus. E como tema, é falar sobre Nossa Senhora na família, como é que Nossa Senhora ela pode nos ajudar. Como é que o seu exemplo pode nos ajudar? E Ed Carlos foi muito feliz em escolher esse tema, porque hoje a própria liturgia da igreja ela é bem específica ao falar de Nossa Senhora. E eu gostaria de começar com essa leitura do Evangelho, que é da liturgia de hoje. Quem trouxe a Bíblia é Lucas capítulo 1, versículos 39 ao 56. Lucas capítulo 1, versículo 39 ao 56. A Bíblia da Ave Maria, página 1346. E o tema é Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas de uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois, assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que criste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: A minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Porque olhou para a pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois voltou para casa. Palavra da salvação. Então aqui nós temos um relato sobre a vida de Nossa Senhora. A Bíblia ela tem várias e várias passagens que falam sobre Nossa Senhora. E ela mostra a santidade que é Maria. Então, uma forma que Nossa Senhora pode nos ajudar como família, a vivermos bem como família, é o seu exemplo de santidade. Nós sabemos que ser santo não é um luxo. Ser santo não é uma coisa estranha. Há um tempo atrás, lá 17, 18 anos atrás, quando eu comecei a participar mais ativamente da igreja, quando se falava de santo, a imagem que vinha para nós era de uma imagem no altar de uma igreja. E nós olhávamos então para aqueles santos como grandes heróis da fé e como se eles estivessem assim num patamar inalcançável. Mas hoje nós já fomos compreendendo e entendendo que a santidade ela é algo necessário. Primeiro porque ninguém vai ser salvo, ninguém vai chegar no céu sem alcançar a santidade. Isso é fato e a palavra de Deus ela já nos mostra isso.
quem morrer sem ter alcançado uma vida de santidade vai precisar passar pelo purgatório. Aqueles que tiverem a graça de entrar no purgatório. Mas Nossa Senhora, ela nos dá este exemplo de santidade. Tem uma passagem na Bíblia que é muito interessante, que é de um jovem. Aquele jovem, ele se aproxima de Jesus e diz para Jesus assim: Mestre, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Olha só a pergunta. O que é que eu preciso fazer para ser salvo? É a pergunta que nós precisamos fazer também, individualmente como família. E os pais são responsáveis pelos filhos. Uma pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus então disse para aquele jovem: cumpra os 10 mandamentos. E ele foi dizendo, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, todos os 10 mandamentos. E aquela resposta, nós podemos traduzir aquela resposta em: seja santo. Senhor, como é que eu faço para chegar no céu? Seja santo. E aquele jovem olhou para Jesus e disse assim: eu faço todas essas coisas desde a minha infância, desde a minha juventude, eu já cumpro os 10 mandamentos. Ou seja, eu já vivo uma vida de santidade desde criança. Mas Jesus viu nos olhos daquele jovem que ele buscava mais, ele queria mais. Então Jesus, como que dissesse assim, você quer mais? Então peraí. Vai, vende todos os seus bens, distribui o dinheiro aos pobres, depois vem e segue. Aí Jesus já passou para uma questão de vocação. A vocação daquele jovem era a vocação de dar tudo para Deus. Era ser como que um dos discípulos, E aquele jovem, então, a Bíblia vai dizer que ele ficou assim, entristecido, e ele foi embora. Ele não deu conta de cumprir aquela meta que Jesus propôs para ele. Nossa Senhora, ela tinha uma vocação diferente. A vocação de Nossa Senhora não era a vocação daqueles homens, de abandonar tudo, mas a vocação dela era a vocação familiar. Mas dentro da família nós devemos ser também santos. Devemos buscar a santidade. Então aqui nós vemos um exemplo nessa leitura que nós acabamos de ler. Diz assim: naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas à montanha. Nós sabemos que essa leitura, ela está logo depois do anúncio do anjo a Nossa Senhora. O anjo chega e diz para Nossa Senhora assim: alegre-se, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. E Maria então se espanta e o anjo vai dizer para ela: você vai ser a mãe do Messias. E aquelas palavras, elas tinham uma força, uma importância inigualáveis, porque toda a nação de Israel, eles aguardavam a chegada do Messias. Era uma grande promessa que Deus tinha para todo aquele Israel, para todo aquele povo escolhido por Deus. E dizem que toda menina, ela nascia com essa grande expectativa. E Nossa Senhora, então, ela recebe a visita daquele anjo. E na hora que o anjo diz para ela aquelas palavras, ela já entende tudo. Ela entende que vai ser gerado no ventre dela aquele que era prometido desde o Antigo Testamento. Aquele que iria salvar Israel, que iria libertar aquele povo. Então Nossa Senhora começa a conversar com o anjo e ela diz assim: como é que isso vai acontecer? E o anjo diz para ela assim: não se preocupe, Deus é poderoso e Ele resolve todos os problemas. Inclusive Isabel, que é sua parente, que já está velha, que não poderia mais engravidar, ela já está grávida e de 6 meses. E Nossa Senhora, ao escutar o anúncio do anjo, ela imediatamente toma a decisão de ir até a casa de Santa Isabel.
E aqui vai dizer, naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Então Nossa Senhora nos dá aqui um exemplo, nos mostra o serviço, o ser humilde, o ir para a casa da prima para poder fazer serviço, de casa, ajudar nos afazeres. De que maneira Nossa Senhora foi se santificando? Nas pequenas coisas, no dia a dia, no silêncio. Quando nós vamos avaliar, analisar a vida de Nossa Senhora, nós percebemos que Jesus, ele desde o seu nascimento até os 30 anos de idade, Jesus foi uma pessoa comum, normal, como todos nós. Jesus era uma criança. A Bíblia fala que Jesus ele era muito sábio, né? Lá quando ele estava respondendo lá no templo. Mas Jesus era um menino como todo menino. Jesus foi um jovem como todo jovem. E depois um homem também, né? Já trabalhando lá com o seu pai. E aquelas palavras do anjo, durante 30 anos, na vida de Nossa Senhora, ficaram ali ecoando na cabeça dela. Você vai ser a mãe do Messias, do Salvador. E ela, durante 30 anos, ela não enxergou nada. Ela só enxergou problema, só enxergou dor de cabeça, perseguição. Mas ela ficou silenciosamente aguardando durante 30 anos. Nas pequenas coisas, do tomar conta da casa, do tomar conta do filho, do tomar conta do esposo, ela foi alcançando a santificação. Hoje, nós vemos aí esse grande movimento feminista que luta por direitos, e isso é bom, mas às vezes inverte as coisas. Às vezes mostra a mulher como que aquela que toma conta de casa, que toma conta do filho, que ama o seu esposo e que sacrifica uma carreira, que sacrifica um emprego, que sacrifica um salário por amor à sua família, como se ela fosse pior do que as outras. E Nossa Senhora nos mostra que não, o que importa é a santificação. Um outro exemplo que Nossa Senhora nos dá é o da intercessão. Nas bodas de Caná, nós vamos lembrar que ela intercedeu por aquela família. E o que é interceder? Interceder é rezar. E nós podemos ser intercessores. O pai interceder pela família, a mãe interceder pela família. E não existe oração e intercessão mais poderosa do que a oração dos pais. Às vezes a gente vê nos encontros, onde vai aqueles pregadores renomados, aquelas pessoas que têm dom de oração, os pais levarem os filhos para eles rezarem pelos filhos. E sempre eles respondem o seguinte: você, pai, você, mãe, deve rezar pelo seu filho, pela sua casa, pelo seu esposo, pela sua esposa. Porque o pai e a mãe, eles têm uma autoridade espiritual sobre os seus filhos. Nós também vemos aí uma pedagogia, uma psicologia que durante muito tempo foi ensinando a nós a deixarmos o filho livre, fazer tudo o que quer, dar tudo o que pede. E as crianças começaram a crescer desorientadas, sem limites. Então o pai e a mãe têm essa autoridade espiritual para colocar limites, para conduzir a vida do filho. Teve aí a tal da lei da palmada, né? Que proibia os pais de dar uma palmada no filho, que estava espancando, agredindo fisicamente. Mas a própria Bíblia diz que o pai deve corrigir o filho. E tem uma passagem que ainda diz assim, que Deus nos corrige. Se Deus nos corrige, Ele é nosso pai, e nos corrige por amor, os pais devem corrigir os filhos.
Então, Nossa Senhora nos ensina a sermos intercessores. O pai, a mãe, quando o filho estiver doente, pode colocar a mão sobre o filho e rezar, interceder pela cura do filho. Se tiver algum problema de escola, eu creio, que aqui não tem problema com drogas, mas se algum filho tiver com esse problema, o pai não somente pode, mas deve fazer isso, interceder. Nossa Senhora, mulher de oração. Interessante a gente pensar, mas é uma realidade que nós não podemos negar. Tudo aquilo que Jesus fez, todas as atitudes de Jesus que nós conhecemos e que nós vimos, ele aprendeu com Maria e com José. E nós vimos várias vezes na Bíblia, Jesus, ele passando a noite em oração, vigílias de oração, virando a noite em oração. Então nós podemos perceber que Nossa Senhora e São José, eles também tinham uma vida de oração muito profunda, porque foi com eles que Jesus aprendeu a sua vida de oração. E uma coisa que eu gostaria de falar com vocês sobre Nossa Senhora é do relacionamento que ela tem com o Espírito Santo. Nossa Senhora nos ensina que nós precisamos ser próximos do Espírito Santo, amigos do Espírito Santo. Se Nossa Senhora nos ensina a viver como família, se Nossa Senhora nos ensina a caminhar para o céu, se Nossa Senhora nos ensina a ser santos, uma lição importantíssima que Nossa Senhora nos dá é a lição de sermos amigos do Espírito Santo, íntimos do Espírito Santo. Vamos analisar qual que é a relação de Nossa Senhora com o Espírito Santo. Também está chegando, dia de Pentecostes, domingo agora, nós vamos celebrar o grande dia de Pentecostes. Então nós vamos analisar primeiro Nossa Senhora, quando Jesus foi gerado no ventre de Nossa Senhora. O anjo disse para ela assim: olha, o Espírito Santo virá sobre ti e a sombra dele vai cobrir você. Somente neste ponto nós vamos perceber que Nossa Senhora, ela tem uma intimidade inigualável com o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo gera Jesus em Maria, isso significa que o Espírito Santo é o esposo de Nossa Senhora. E assim como a mulher e o marido andam sempre juntos, Nossa Senhora e o Espírito Santo andam sempre juntos. E nós vamos perceber isso aqui nesta leitura, Quando Maria vai visitar Isabel, assim que Nossa Senhora pisa na casa de Isabel e que ela dá a saudação dos judeus era o Shalom, desejando a paz. Diz aqui que João Batista, ele estremece no ventre de Isabel. E Isabel fica cheia do Espírito Santo, repleta do Espírito Santo. Aonde Nossa Senhora ia, ela levava uma presença muito forte do Espírito Santo. E dizem que João Batista já nasceu cheio do Espírito Santo, porque neste momento, tanto Isabel como João Batista recebeu esta visita. E Nossa Senhora, provavelmente, durante toda a vida dela, ela viveu essa intimidade com o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, antes da narração do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, tem um versículo que vai dizer o seguinte. Eu vou até pegar esse versículo aqui, é Atos 1, 14. Vai dizer o seguinte, olha só. Todos eles perseveravam unanimamente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Então aqui diz que perseveravam
unanimamente em oração. Olha, Nossa Senhora, mais uma vez, em oração. Por que os discípulos perseveravam em oração? Porque eles estavam, vamos assim fazer uma análise, né? Eles estavam nesta quarta-feira que nós estamos hoje. Pode ser que seja, né? Porque eles estavam ali entre o dia da ascensão de Jesus ao céu e o dia de Pentecostes. Jesus disse para os discípulos: não saiam de Jerusalém, porque eu vou cumprir sobre vocês a promessa que eu fiz para vocês durante toda a minha vida, de que vocês não vão ficar órfãos, de que eu vou mandar para vocês um paráclito, um defensor, aquele que vai dar a vocês a força e a coragem. E os discípulos obedeceram. Inclusive a igreja celebra a novena de Pentecostes, porque dizem que essa novena foi pedida, ordenada pelo próprio Jesus. Fiquem em Jerusalém até o dia em que eu mandar o Espírito Santo. Então eles estão aqui nesse período, nessa semana, entre a ascensão e a vinda do Espírito Santo. Eles estão fazendo a novena de Pentecostes. Nossa Senhora está em oração, junto com outras mulheres, junto com os apóstolos, juntos com os discípulos. Mas eles ainda estavam com medo, eles ainda estavam reunidos com as portas fechadas, eles ainda estavam escondidos. E aí, no domingo, quando eles estavam rezando com as portas fechadas, o Espírito Santo desceu sobre todos eles, em forma de línguas de fogo. Tem uma mística da igreja, não sei se ela é santa, mas que ela teve assim visões deste momento de Pentecostes. E esta santa, ela vai dizer, acho que era santa, ela diz o seguinte, que quando o Espírito Santo ele desceu na sala de Pentecostes, ele desceu como uma grande bola de fogo. E aquela bola de fogo veio sobre Nossa Senhora, mas quando ela bateu em Nossa Senhora, ela voltou. Ela não conseguiu entrar em Nossa Senhora. Assim como aquele fogo que pousou sobre a cabeça dos apóstolos. Por que isso? Porque Nossa Senhora, ela já estava cheia, não cabia mais. Foi isso que o anjo disse para ela, né? Ave cheia de graça. Então ela já era repleta do Espírito Santo. Mas tem outros que dizem assim, que a presença de Nossa Senhora ali foi que atraiu a presença do Espírito Santo. Ela, como sendo a esposa, ela estava ali e atraiu a presença do Espírito Santo naquela sala. Então Nossa Senhora era uma mulher cheia do Espírito Santo, um exemplo para nós. E por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Porque, gente, sem o Espírito Santo não adianta. Sem o Espírito Santo nós vamos caminhar sem sair do lugar, vamos patinar. Eu vejo muita coisa na igreja e eu fico pensando assim, mas por que essas pessoas elas não conseguem enxergar certas coisas? Por que essas pessoas não conseguem progredir na fé, progredir na vida espiritual? Isso com certeza é porque ainda não se abriram para a graça do Espírito Santo. De que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, de grupo de pessoas, de grupo de igreja, de grupos de oração, de grupos de evangelização que estão dentro da igreja, mas que continuam fazendo as coisas velhas, que continuam fazendo as coisas que não são da vontade de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Grupo de acólito, por exemplo, graças a Deus hoje tem bastante. Mas nós vemos ali aqueles jovens, aqueles adolescentes que estão dentro da igreja e às vezes vão na missa de manhã, vai à tarde, vai à noite, vai durante a semana, vai com o padre, viaja para um lugar, viaja para o outro, serve na missa, mas eles não conseguem enxergar algumas coisas. A gente vê ali eles brigando por causa de um serviço melhor no altar,
porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo, e briga e fala mal, e fica uma intriga um com o outro. Então, está dentro da igreja, mas não consegue perceber as coisas, não consegue entender o que Deus quer ali naquele momento. Às vezes também em grupos pastorais, que a gente percebe que as pessoas fazem as coisas, mas não conseguem enxergar o que é a vontade de Deus. Nossa Senhora foi santa nas pequenas coisas. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é a santa das pequenas causas. Ela é doutora da igreja, ela ensinou o caminho das pequenas coisas. Então, fazer as pequenas coisas, mas fazer que é o caminho que Deus quer para nós. Santa Teresinha, ela olhava muito aquela passagem que Jesus diz assim, olha, quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos. E ela então procurava sempre ser a última. Lá no convento onde que ela morava, ela procurava sempre fazer os menores serviços, né? De limpar o chão, de limpar a capela, de cuidar de um doente. Aquele serviço que ninguém queria, era aquele que ela desejava com muito ardor. Então, o Espírito Santo, ele que vai nos revelando estas coisas. É como que nós estivéssemos cegos. Na passagem que fala sobre a conversão de São Paulo, vai dizer o seguinte, né? São Paulo estava indo para Damasco. Ele estava com autorização para prender cristãos, porque ele era perseguidor de cristãos, ele prendia os cristãos, ele era ferrenho na sua missão de defender o judaísmo. Então São Paulo vai com a sua comitiva, caminhando para Damasco, com a missão de prender os cristãos. Imagine você, a pessoa, só pelo fato de ser cristã, ela está dentro da casa dela, chegar ali uma comitiva de pessoas e arrebentar a porta e entrar dentro e pegar a pessoa e levar presa. Era isso que ele fazia e foi isso que ele estava indo fazer em Damasco. Mas no meio do caminho, no meio da estrada, ele enxerga uma luz muito forte e São Paulo então ele cai por terra. E os Atos dos Apóstolos vai dizer que ele vê uma luz muito forte, uma luz que era mais forte do que o sol do meio-dia. E ele então percebe que aquela luz era algo diferente e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E aí, no meio daquela luz, ele recebe a resposta. Ele diz assim: eu sou Jesus, aquele que você persegue. E então São Paulo, ali naquele momento, ele fica cego por causa daquela luz que era muito forte, e ele não consegue enxergar mais nada. E ele então é levado até Damasco. Jesus diz para ele assim: olha, eu vou te mostrar aonde é que eu quero que você vai. É na rua tal, na casa tal. E então São Paulo vai, e ele chega lá cego. E aí então Deus manda um homem para que esse homem rezasse por São Paulo. E aquele homem, ele coloca a sua mão sobre a cabeça de São Paulo e ele reza pedindo para ele o Espírito Santo. E a leitura vai dizer assim, que enquanto São Paulo recebia aquela oração, ele ia ficando cheio do Espírito Santo e dos seus olhos iam caindo algo como que algumas escamas. E naquele exato momento, ele voltou a enxergar. O que eu quis dizer com essa história de São Paulo? Eu quis dizer o seguinte, que o Espírito Santo é Ele quem nos faz enxergar. Nossa Senhora nos ensina a sermos íntimos com o Espírito Santo. E se você não se abre ao Espírito Santo, você não vai enxergar algumas coisas. Eu me lembro que antes de eu começar a participar assim, mais ativamente da igreja, eu pensava o seguinte: não matei, não roubei,
não prostituir, então não tenho pecado. E muita gente hoje pensa dessa forma. E aí então, a partir do momento em que eu comecei a participar da igreja, que eu comecei a me abrir ao Espírito Santo, eu fui percebendo quantas e quantas coisas são pecado. Quantas e quantas coisas que desagradam a Deus. Mas não adianta eu chegar aqui para você e falar assim: olha, isso desagrada a Deus, não faz isso porque está errado, não faz isso porque você vai para o inferno. Porque se você não estiver com os olhos enxergando as coisas, não vai fazer sentido para você. Somente o Espírito Santo é que vai fazer cair dos seus olhos estas escamas. E você vai começar a perceber, a entender qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Quais são as coisas que são erradas. Por exemplo, dá só um exemplo bem pequeno. Graças a Deus, Ed Carlos deu para mim o curso, de casamento. Agradeço, viu, Ed Carlos? E Ed Carlos me ensinou uma coisa no curso de casamento, que é um negócio chamado método Billings. Vai falar para alguém aí, católico, que participa da igreja, que participa da missa, desse negócio de método Billings. A pessoa vai falar assim: besteira, não existe isso, para que isso? Tem nenhum padre mandando fazer isso. Não vai entender, não vai entrar na cabeça. Mas a partir do momento em que você se abre ao Espírito Santo e que o Espírito Santo começa a tirar as escamas dos seus olhos, você vai entendendo, é vontade de Deus. É vontade de Deus. É assim que Deus quer. Então, só o Espírito Santo. Então, já vamos nos preparando para este final de semana, nos abrindo para receber a graça do Espírito Santo. Quem tiver a oportunidade de participar de um encontro, de um louvor, alguma coisa, durante o domingo, participe. Se entregue à oração, abra o coração e peça: Espírito Santo, eu quero ter a intimidade que Maria teve contigo. É uma meta muito alta, mas a gente pode pedir. Então, para finalizar, era só dizer isso, que eu não queria trazer aqui para vocês uma receita de como você viver bem na sua família, quais são as coisas, quais são os passos que você tem que dar dentro da tua casa para você viver bem. O que eu vim dizer para você é: olhe para o exemplo de Nossa Senhora, e os exemplos que Nossa Senhora nos deu aqui hoje foi o exemplo do serviço, o exemplo da intercessão, mas principalmente o exemplo de uma intimidade com o Espírito Santo. Ter uma vida de oração é muito importante. Eu sei também que nós, como católicos, nós não temos este hábito, este costume. Nós crescemos desde a nossa infância com orações lidas ou orações decoradas. Mas nós precisamos aprender a termos uma oração espontânea, aquela que a Bíblia vai dizer assim: quando você for falar com Deus, entra para o teu quarto, fecha a porta, e lá no segredo, Deus vai te ouvir. E nós precisamos aprender a, nesse relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus. É um pouco complicado no início, parece meio estranho. Deus vai falar comigo? Mas Deus fala nas pequenas coisas e Deus nos orienta. E para finalizar, eu gostaria de voltar lá no início, quando Nossa Senhora ela diz para o anjo, eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor.
é a obediência. Então, quando nós começamos a ouvir o Senhor, os direcionamentos do Senhor, e nós nos colocamos em obediência a Ele, nós vamos dando passos cada dia mais próximos para a santidade, que é igual a cada dia mais próximo do céu, que é igual a cada dia mais próximo da felicidade, da nossa felicidade pessoal e da nossa felicidade em família. Nossa Senhora, durante toda a sua vida, ela foi inteiramente entregue e abandonada a Deus. Jesus também foi obediente a Deus. Lá em Filipenses vai dizer, que ele não se apegou à sua condição divina, mas que ele despojou-se de si e foi obediente a tudo aquilo que o Pai queria dele, até chegar ao extremo da morte e morte de cruz. Maria foi obediente, Jesus foi obediente. Jesus sofreu a morte de cruz. Nossa Senhora sofreu também as dores na sua alma no Calvário. Mas Nossa Senhora foi extremamente feliz e realizada na sua missão, e Jesus foi extremamente feliz e realizado na sua missão. Na obediência, muitas vezes nós podemos nos deparar com estes momentos de dor e de sacrifício, mas nós vamos ter o nosso coração completamente realizado, pleno, porque nós estaremos cumprindo a vontade de Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante, abaixar a sua cabeça e aí, conversando com Jesus, dizendo para Ele: Senhor, eu te agradeço por estar aqui nesta noite. Eu te agradeço por o Senhor nos apresentar a sua mãe como modelo de santidade, modelo de realização plena, modelo de família perfeita. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor deu o teu Espírito Santo para santificar a vida de Nossa Senhora. E o Senhor disponibilizou este mesmo Espírito Santo, que é Deus, para santificar a minha vida. Senhor, eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração para fazer esta experiência nova, a experiência da intimidade com o teu Espírito Santo. Derrama, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo no meu coração e na minha vida. Prepara-me, Senhor, para estes dias. Prepara-me, Senhor, para este domingo. Prepara-me, Senhor, para ser uma pessoa aberta à ação do teu Espírito Santo. Ensina-me, Jesus, a ter uma intimidade contigo, uma intimidade com o Pai. Ensina-me a abrir o meu coração para o Senhor. Ensina-me, Senhor, a dizer aquilo que está no meu coração para o Senhor. Ensina-me a abrir os meus ouvidos para aquilo que o Senhor quer falar comigo. Espírito Santo, abra os meus olhos espirituais para que eu possa enxergar qual é a tua vontade na minha vida, para que eu possa enxergar qual é a tua vontade na minha família. Muito obrigado. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.